Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. No programa de hoje eu vou conversar com a dermatologista Juliana Mariz. Vamos conversar aí com os cuidados e prevenção ao câncer de pele tão incisivo nesse momento de verão, onde as pessoas corriqueiramente estão indo mais à praia. No próximo bloco eu também vou conversar com o psicólogo Fábio Andrade e a nossa pauta é o Janeiro Branco, cuidados com a saúde mental. O Entrevista Coletiva está no ar. De volta com a Entrevista Coletiva, eu já recebo aqui na minha bancada Juliana Mariz, dermatologista. Seja muito bem-vinda aqui, bom dia. Rodrigo, bom dia, bom dia. Doutora, esse período de janeiro, dezembro, janeiro até o carnaval, é um período que normalmente as pessoas vão mais à praia, se mudam para o litoral, com a chegada das férias escolares, o verão. Então, é um período também de mais exposição ao sol. Os cuidados têm que ser redobrados? Com certeza, Rodrigo. Assim, a gente mora em Natal. Natal é uma cidade que é verão o ano todo. Então, não existe esse cuidado só nesse período. Mas, de fato, janeiro é um período que as pessoas se expõem mais ao sol, fazem mais atividade ao ar livre e merecem um cuidado a mais, tá? Com relação aos cuidados, já posso adiantar aqui alguma coisa? Eu ia para a gente iniciar com os horários, que é uma coisa que fica muito e que é muito difícil as pessoas cumprirem. Com certeza. Mas qual é o horário ideal para se tomar sol? Primeiro, não se deve tomar sol. Vamos começar por aí. Mas uma exposição responsável, né, ao sol. O que a gente tem escrito na literatura seria entre 10 e 15 horas. Mas, considerando o local que a gente mora aqui no Nordeste, que tem uma incidência solar maior, a gente libera aí até as 9, tá? E a partir das 16 horas. Mas assim, mesmo sendo nesses períodos, tem que ter os cuidados de proteção solar, o uso do protetor e tudo mais que a gente vai conversar aqui. Pois é, vários cuidados que uns são mitos, outros não, e a gente vai pecar aqui e elencar. Mas a senhora falou aí do horário, um horário que ninguém vai à praia. Com certeza. Se a gente for aqui colocar, não se vai à praia nesse horário. Vamos jogar real, que é o horário que a gente vai para a praia, que é 10h30, 11 horas, e termina ficando até 15, 16 horas. Quais os principais cuidados para quem vai ter essa exposição solar? Ok, então, antes de sair de casa, 30 minutos antes da exposição, aplicar o protetor solar, tá? Fator de proteção, de 30 para cima. E na quantidade correta, as pessoas tendem a passar menos do que precisa. E quando a gente aplica menos, a gente perde a proteção. Então, de forma não tão prática, mas o que a gente tem escrito na literatura é o quê? 1 colher de chá, rosto, pescoço, 2 colheres de chá para o tronco, 1 para cada braço e 2 para cada perna. Ninguém passa essa quantidade, né? É quase uma receita de bolo, Exato. Né? Então, assim, vamos ajudar com a roupa. Além do protetor solar, vamos usar camisa de proteção solar, chapéu, boné, óculos escuros é muito importante. Vamos para o protetor solar. Protetor solar hoje, vamos para os fatores. Ok. Existe hoje 30, 50, 90. Esses fatores realmente ajudam? Quanto maior o fator, é maior a proteção? Sim. Então eu devo procurar de acordo com o meu tom de pele? Como é que eu escolho o fator do meu protetor solar? Pessoas de pele mais morena, elas têm uma maior quantidade de melanina. E isso já confere alguma proteção, mas corresponderia a um fator de proteção 5? Ou seja, nada. Então, mesmo quem tem a pele mais morena precisa usar. E aí, de 30 para cima. Pessoas mais claras precisam investir 50, 60 e, como eu falei, na quantidade certa e reaplicar também, né? Como é essa reaplicação? A cada 2 horas. Mas se tiver sudorese excessiva ou entrar na água, aí tem que reaplicar mais cedo. E esperar meia hora também? O ideal é que enxugue, não passe no corpo molhado, enxugue, aplique e aí fica ali embaixo da barraca, pelo menos para aquele protetor secar na pele. E aí pode continuar curtindo a praia, a piscina, o churrasco com a família. Bronzeamento. Eu quero ir para o sol, quero pegar aquela cor. O que é que eu faço? Então, a gente está aqui para soluções. Não vamos adianta lá. a gente ir para o que não deve. Não deve, mas eu vou. E aí? Vamos jogar também a real da dermatologia, né? Gente, não existe bronzeamento saudável, tá? Então, se bronzeou, se queimou a pele, se ficou vermelho, a gente já teve dano, a gente já teve aumento do risco de câncer de pele, a gente já teve... acelerou o processo de envelhecimento cutâneo, tá? Ou seja, o bronzeamento é uma queimadura. Com certeza. Mas, pensando numa forma de se expor com mais segurança, seria nesse sentido, aos poucos, gradativamente, usando o protetor solar na quantidade, no fator de proteção correto, e essa exposição, se possível, mais cedo e gradativamente, né? Pouquinho,
mas sempre mais cedo, evitar esse sol desse período, porque realmente danifica muito a nossa pele. Protetor solar é o maior fator, mas a gente tem outros fatores de proteção solar hoje, como, por exemplo, que está sendo muito usado, as camisas de proteção solar. Quais os cuidados que eu tenho que ter com essas camisas que hoje você vê aí vendendo banalizada em todo lugar? Quais os cuidados que eu preciso? Isso, a gente precisa comprar realmente de marcas responsáveis, tá? Com orientação do dermatologista. Ele sempre vai orientar quanto a isso. E ter cuidado com relação à lavagem, aos cuidados. E lembrar que tecidos, quando a gente molha, ele perde um pouco da proteção. Então, evitar ficar com roupa molhada, exposta ao sol, porque vai ter perda do fator de proteção. E sempre ter cuidado com o local que vai comprar. Comprar sempre com orientação do dermatologista. A senhora falou em cuidados com lavagem. Que tipo de cuidado? Sabão neutro, evitar o uso da máquina de lavar com frequência, evitar coisas que possam danificar o tecido, porque além, a gente tem aquela trama, né, do tecido, e ela é feita de uma forma para bloquear a passagem bloquear em alguma proporção a passagem dos raios solares. Então, se a gente tiver um dano daquele tecido, a gente vai perdendo essa proteção ao longo do tempo. E trocar, né? Não dá pra gente passar vários verões. Quanto mais a gente usa, quando a gente vê que aquela camisa já tá ali ficando mais velhinha, tem que comprar outra, trocar. Existe uma validade, um número de lavagem? Não, porque justamente depende do uso e dos cuidados que a gente vai ter. É mesmo observar o estado, né, que aquela roupa tá. Chapéu, óculos também ajuda? Tudo, com certeza. Tem que usar. Óculos, principalmente, né? Porque existe o dano ao olho também, provocado pelo sol. O câncer de pele está bem presente no Brasil, né? Inclusive um dos maiores, principalmente quando a gente vê nos estados do Nordeste, onde a exposição solar é maior. Além, óbvio, de proteção solar, de roupa, existem outros cuidados que pode-se ter para se prevenir o câncer de pele? Quando a gente pensa em câncer de pele, a principal medida de prevenção é o uso dessas medidas e o diagnóstico precoce. Porque se a gente diagnosticar precocemente, a cirurgia, o acompanhamento ali com o dermatologista é curativo, tá? Quando a gente pensa em câncer de pele, a gente tem dois grandes grupos, os não melanoma e o melanoma. Melanoma, ele é grave, ele mata, então as pessoas têm que ter essa consciência. Os não melanomas são os mais comuns, porque estão realmente mais associados a essa exposição solar, que aí vem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, tá? De forma geral, esses dois, a cirurgia feita por um profissional experiente e treinado para aquilo, ela vai curar. Mas desse paciente que já teve câncer de pele, ele tem mais risco de ter câncer de pele no futuro. Então, ele tem que ter um acompanhamento mais rigoroso com o dermatologista. A senhora faz parte da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, que é referência em tratamento do câncer. Hoje a gente já tem números do Rio Grande do Norte de cura real quando é diagnosticado precoce. E como é que eu faço esse diagnóstico? A gente não tem esse dado específico aqui para o Rio Grande do Norte, não. Mas pensando no diagnóstico, o que a gente tenta conscientizar a população é sobre o autoexame, tá? Quando a gente pensa em câncer de pele de forma bem geral, a gente tem o ABCDE do câncer. A gente pensa na assimetria. Então, é uma lesão que, se a gente dividir em 4 partes, ela vai ser completamente diferente. As bordas são completamente assimétricas. O C, a gente pensa em cor, então são várias cores numa lesão só. O D, a gente pensa em diâmetro, então é uma lesão maior de 6 milímetros em geral. E o E, a gente pensa tanto na espessura quanto na evolução. Então, é uma lesão que ela está mudando o aspecto ao longo do tempo. Então, a gente lembra isso à população, porque se ela observar que alguma lesão está evoluindo dessa forma, ou que surgiu alguma lesão com essas características, ela precisa ir ao dermatologista. Mas, de forma geral, qualquer pessoa precisa ir ao dermatologista uma vez ao ano para avaliar todos os sinais e, se for diagnosticado precoce, né, já vai ter aquela maior chance de tratamento e cura. Existe pessoas mais propensas a ter câncer de pele? Com certeza. Pessoas de fototipo mais claro são aquelas que têm maior risco, principalmente morando em locais como Natal, onde tem uma maior incidência, né, dos raios ultravioletas. E pessoas que têm histórico, tanto pessoal quanto familiar. Essas pessoas têm mais risco de ter. E aí, quando eu falo em histórico familiar, a gente tem que ficar atento para o melanoma. Quem tem vitiligo, por exemplo, que é bem comum, isso também tendencializa? A pele com vitiligo, ela sofre queimadura mais fácil, mas já teve estudos, já tem artigos mostrando que não aumenta o risco para melanoma. Então, não... Não. Apesar da gente tender até a pensar isso, mas não aumenta. Vou para a praia e vou ficar na sombra, resolve? Não resolve. Não resolve? Não.
Mesmo ficando... Vou ficar ali na minha barraquinha coberto na sombra? A barraca, ela entra como uma medida de proteção, mas não anula todas essas orientações que a gente já deu, quanto ao tempo de exposição, quanto ao uso do protetor, da camisa, boné, nada disso. O fato de ser mar, lagoa ou piscina tem alguma influência ou não? O problema Não, é o sol mesmo. O problema é o sol. O mormaço também, tá? Mesmo dias nublados, a gente tem queimadura, engana muito, mas a gente queima no Ou seja, no que lá tá nublado, hoje eu posso ficar até mais tempo, é mito. É mito, tem que usar o protetor solar. E assim, muitas pessoas pensam na questão da vitamina D, né? Isso, que se o protetor tem solar que tomar, interfere. Mas ele, assim, poderia interferir se a gente usasse na quantidade adequada, da forma adequada, mas ninguém usa, então não interfere. Não é porque a gente está usando o protetor solar e se protegendo que a gente vai ter redução da nossa produção de vitamina D. E assim, os pacientes que precisam aumentar, a gente repõe via oral, a gente não orienta a exposição solar. O fator idade, ele tendencializa alguma coisa? Crianças são mais propensas, idosos? Quando a gente pensa em criança, até os 6 meses de idade, a orientação é que não seja exposta ao sol. Aquela história de banho de sol não existe mais. Já tem estudos mostrando que se a gente expõe essa criança antes dos 6 meses ao sol, a gente aumenta o risco na idade adulta dela ter câncer de pele. E a gente já tem um dado bem concreto da Organização Mundial de Saúde, de que o dano que a gente tem na nossa pele, 80% desse dano, ele é fruto do sol que a gente levou até os 20 anos de idade. Então, por isso que a gente tenta conscientizar os cuidadores, os pais, de tornar hábito na criança. Da mesma forma que a gente ensina a criança a tomar banho, a escovar os dentes, a gente precisa instituir o uso do protetor solar como um hábito. E a alimentação? A alimentação, o cuidado que a gente tem que ter agora no verão mesmo é com a hidratação, né? Claro que a gente tem que consumir alimentos saudáveis, né? Mas a hidratação é um fator muito importante, porque a gente acaba perdendo muito líquido, a gente acaba desidratando. E você tinha falado de idoso. Criança e idoso tem que ficar atento, porque a gente tem maior risco de insolação e de desidratação. Então, a esses extremos, a gente tem que ter um cuidado maior ainda com essa hidratação. A exposição solar pode levar a uma queimadura mais grave? Pode. Eu já tenho pacientes que adormeceram nas espreguiçadeiras de uma piscina e fizeram queimadura de bolha. Nossa. Queimadura de bolha é queimadura de 2º grau. E aí, assim, esse paciente ele já aumentou muito o risco dele de ter um câncer de pele grave mais na frente, né? Então, é um paciente que a gente acompanha bem de perto. Olha só, e cuidados aí para você nesse verão, carnaval. Pois ter é. mais cuidados, né, doutora Juliana? Eu queria agradecer aqui a sua participação, pedir para que a senhora deixe aqui suas redes sociais, se alguém tiver ainda alguma dúvida, quiser mais algum esclarecimento, até lhe procurar profissionalmente, possa lhe encontrar. Ok. Então, assim, acho que o recado ficou bem dado, né, Rodrigo? Para a gente ter cuidado, aproveitar o verão, carnaval tá aí, pode aproveitar com responsabilidade, ter cuidado com as nossas crianças, com os idosos e procurar o dermatologista, em caso de alguma suspeita, tá? Meu Instagram é @julianamariz, tá? Atendo lá na Liga, estou à disposição de quem precisar. E espero que tenha sido proveitoso esse momento, E que né? todos tenham um verão saudável. Com né? certeza. Obrigado, Juliana, pela sua participação. Olha, roda a vinheta, porque no próximo bloco o nosso assunto é saúde mental. Eu vou conversar com o psicólogo Fábio Andrade. É rapidinho, não sai daí. De volta com a entrevista coletiva, eu já recebo aqui na minha bancada Fábio Andrade, psicólogo. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo aqui à nossa bancada. Bom dia, obrigado. Fábio, vamos falar de um momento que a gente está vivendo, que é o Janeiro Branco. E eu queria que você já iniciasse nosso bate-papo aqui explicando aos nossos telespectadores o que consiste o Janeiro Branco. Bem, o Janeiro Branco ele é um movimento que ele foi criado na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, certo? Em 2014. E a temática ela trata de algo muito pertinente, que é a saúde mental e que deve ser levada a todo mundo de forma muito tranquila, muito democrática, em todos os espaços, certo? Então, assim, essa temática, quando a gente fala de Janeiro Branco, ela está relacionada às discussões que são extremamente pertinentes acerca da saúde mental. Então, assim, nada melhor do que a gente iniciar um novo ciclo, um novo período com essa temática, tendo em vista que a saúde mental ela precisa ser debatida em todas as esferas públicas, privadas, nas escolas, nas indústrias, durante o ano todo, não apenas nesse momento, mas especialmente nesse momento, essa temática ela é mais enfatizada. Janeiro também, óbvio, um novo ciclo, como você falou, mas há uma janela aí tênue para as pessoas, porque é tanto um momento de renovação, porque está se iniciando
um novo ano, mas também um momento de frustração para algumas pessoas que de repente tinham algum objetivo ou tinham alguma meta traçada que não conseguiu chegar, não conseguiu atingir. Talvez o início, o mês de janeiro, tenha sido escolhido para se atenuar mais a questão da saúde mental por isso? A gente pode trazer essa perspectiva também, tendo em vista que quando a gente fala janeiro branco, o branco, ele pode remeter à ideia de uma página, por exemplo, né? Nessa página a gente tem a possibilidade de reescrever a nossa história, de ressignificar, de dar cor, certo? Então, assim, de repente, se o sujeito, aí, enquanto ser humano, de uma maneira geral, ele tem a possibilidade de reescrever a sua história, de dar um novo sentido, um outro significado nessa perspectiva, tendo em vista que se houve alguma frustração, algo que ele não consegue lidar, então é um período que se pensa, se reflete, e daí há possibilidades de que haja realmente essa nova oportunidade de que isso possa ser feito, né? Claro que cada um dentro das suas possibilidades, da forma como cada um lidar com seus atravessamentos, e se de repente, por alguma frustração ou outra, aquele sujeito ele não tem conseguido lidar de forma tão significativa ou de forma tão funcional, é sempre importante que haja a ajuda de um profissional qualificado para isso. Fábio, às vezes uma doença mental, ela não é tão perspectiva, né? Você não consegue perceber, às vezes um familiar não consegue perceber, às vezes um amigo não consegue perceber. Mas qual a forma de você tentar diagnosticar isso num outro, num terceiro? Eu acredito que é muito importante cada um de nós se manter sempre disposto, se manter sempre disponível ao outro, né? É importante deixar essa abertura, porque muitas vezes o sujeito ele não deixa tão claro, de uma forma tão aberta, que ele está necessitando de ajuda, tendo em vista que muitas vezes essa pessoa ela se sente um pouco retraída, ou por medo, ou até por um certo tipo de preconceito, que a gente combate isso, né? É necessário desconstruir essas ideias que se tem permeado acerca do cuidado com a saúde mental, com a ida ao profissional de psicologia ou da psiquiatria. Então, assim, é importante que a gente consiga também estar atento a essas situações e alguns sinais, né? E quais sinais seriam esses, né? De repente, uma pessoa que ela tem uma vida mais ativa e, de repente, ela começa a apresentar um comportamento mais introspectivo ou retraído, né? Ela não tem mais a mesma dinâmica de vida, ou, de repente, pode ser aquele sujeito que ele até se mantém naquela rotina e possibilita que, de uma certa maneira, a gente não consiga visualizar de forma tão clara ou tão evidente que aquela pessoa ela possa estar passando por algum tipo de adoecimento ou sofrimento mental naquele momento. Então, assim, eu acredito que é muito importante, como eu falei, a gente se manter aberto, de uma maneira geral, para possibilidades, para que aquela pessoa ela possa nos acessar sempre que ela demandar, e claro, dentro das nossas possibilidades também, porque muitas vezes esses sinais eles não ficam tão evidenciados, mas através da nossa disposição e disponibilidade de poder estar ali, sendo aquela pessoa que você pode contar, em algum momento essa pessoa ela pode dar algum tipo de sinal que a gente possa fazer algum tipo de intervenção através de uma conversa ou através de algo realmente que possa fazer com que ela venha se abrir, trazer alguma demanda, algo que esteja acontecendo, e a partir disso a gente dá alguns outros encaminhamentos mais pertinentes. É importante, inclusive, desmistificar a questão do atendimento, como você falou, do profissional, o psicólogo, o psiquiatra, que muitas vezes há aquele mito, se você vai para uma terapia é porque você é louco, é porque você... E não é, às vezes é só ali que você está precisando realmente de um acompanhamento mais próximo de alguém que possa realmente profissionalmente lhe trazer esse amparo. Exatamente. E é muito importante que a gente possa desconstruir essa ideia de que quem vai para um acompanhamento terapêutico com psicólogo é porque está louco ou algo nesse sentido. Quando a gente tem alguma doença patológica, a gente certamente vai ao médico, vai para alguma consulta, e isso aí é visto e dito até como normal, digamos assim. Então, assim,
O porquê que a ida a um profissional qualificado da psicologia ou da psiquiatria, porque aí vai depender muito de cada demanda, às vezes um acompanhamento que ele precisa ser feito por esses dois profissionais, e isso precisa ser, de fato, desconstruído. Quando a gente fala que está fazendo um acompanhamento terapêutico, é cuidar de si, é se valorizar, é saber que nós temos as nossas limitações, as nossas inconstâncias, e a terapia ela é uma possibilidade para que a gente possa se conhecer melhor, até no sentido de que a gente tenha essa consciência de si, daquilo que, aonde fica o meu limite, aquilo que eu posso fazer, até onde eu posso ir. E a gente fala de equilíbrio, e equilíbrio é equilíbrio mental também. Quando a gente fala em saúde, é a saúde na sua totalidade. Então, se a gente não tem conseguido lidar com determinadas demandas, né, do aspecto da saúde mental, então é importante sim que a gente possa fazer esse acompanhamento, tendo em vista que todos nós precisamos e merecemos ter uma vida de qualidade, né? Então é importante que esse conceito, né, esse preconceito que existe, ele possa ser desconstruído. É possível prevenir hoje uma doença mental? A gente fala que é possível observar, né? A gente tem determinadas circunstâncias que a gente pode observar, talvez um tipo de comportamento mais atípico, e aí requer atenção, né? Então, quando a gente percebe que algo está dentro daquilo que, ou fora, no caso, né, daquilo que se espera, né, num determinado período da vida, né, num determinado ciclo de vida, né, dentro das possibilidades de cada pessoa, é importante que isso soe como um sinal de alerta, assim, e aí a gente vai buscar possibilidades. Então, para que não haja uma evolução, digamos assim, é necessário que haja um acompanhamento e daí sim, talvez prevenir determinadas circunstâncias que lá na frente poderiam ter um prejuízo maior para esse sujeito. Há uma faixa etária ou um gênero que é mais comum? Na verdade, vai depender muito de cada sujeito, da história de vida de cada pessoa, né? Então, todos nós temos os nossos atravessamentos. Então, assim, cada sujeito ele é um biopsicossocial. E o que seria isso? Nós somos compostos da biologia, digamos assim, dos nossos atravessamentos sociais e de aspectos esses que fazem com que determinados sujeitos eles possam desenvolver algum tipo de transtorno ou não. Alguns deles podem ser desenvolvidos, né, a partir de uma predisposição genética, mas a partir disso é importante que cada indivíduo ele seja observado dentro das suas particularidades, né? Então, assim, vai muito dos atravessamentos, do histórico de vida de cada pessoa, da sua gestação até a fase adulta, né, do seu histórico de vida. A gente está no mês de prevenção, um mês, o janeiro branco, perdão. Tem aí o maio amarelo, mas hoje você acha que a sociedade ela está mais preocupada com a saúde mental? Sim, eu vejo que sim. A pandemia ela deixou muito mais evidenciada as circunstâncias, esses atravessamentos, esses adoecimentos mentais, né? Foi necessário esse isolamento inicial, um pouco mais drástico. Hoje a gente tem uma certa flexibilidade, mas a gente ainda convive com esses resultados dessa pandemia, no sentido do isolamento, pessoas que antes não sabiam, talvez, lidar com o isolamento, hoje talvez elas já consigam lidar de uma outra maneira, ou seja, cada um teve a sua experiência, a sua particularidade, mas eu vejo sim que houve uma evolução muito significativa, né? De conversas que eu participo, muitas vezes as pessoas elas já conseguem falar de saúde mental com uma certa abertura, sem tanto receio do que o outro vai pensar. Então, assim, é possível dizer que houve uma evolução nesse sentido. Falando ainda na questão de doença, no tratamento, no acompanhamento para a questão da saúde mental, a família, qual é a participação da família dentro desse processo? A família, na verdade, é um elemento muito significativo. A gente chama de rede de apoio, que aí a gente pode estender também para os amigos e outras pessoas também, certo? Então, é um papel muito significativo. O sujeito,
ele precisa desses relacionamentos, dessas relações, seja com seus pais, com seus irmãos, avós, e aí de toda a sua parentela, e é muito importante, porque muitas vezes quando o sujeito ele se sente ali, talvez enfraquecido, né, triste, né, a família tem um papel muito importante de suporte nesses momentos, onde o papel do psicólogo ele vai orientando, ele vai dando outros caminhos, outras possibilidades, e aí vai caber ao sujeito fazer as escolhas dele. E a partir disso também a família ela pode ter um papel muito preponderante no sentido de também dizer que está ali junto para apoiar, para poder seguir o caminho juntamente ali com essa pessoa. Então, a família ela tem um papel fundamental, de extrema relevância no percurso de cada sujeito, né? Na história de vida, né? São as relações que vão sendo construídas no decorrer de toda a vida. Então, assim, quando essa relação ela é muito mais sólida, então, assim, há um significado muito maior e uma possibilidade muito maior de que esse sujeito ele possa ter sucesso, né? Nesse seu percurso terapêutico, digamos assim, ou em outras demandas que surgirem no decorrer da vida de cada um. Às vezes a gente está muito mais fora da caixa ou da casa do que dentro. Por exemplo, na vida, quem estuda, quem trabalha, tem os amigos, os colegas de trabalho. E esses, às vezes, tendem a isolar. Quando percebe alguma coisa, prefere se afastar. Às vezes, isso pode ser danoso. Pode sim. Depende muito das relações que cada um de nós constrói, né? Então, assim, é importante que observar quem seriam essas pessoas, né? Que podem estar ali dando suporte. E aí, é como eu falo, se percebeu que algo não está muito legal, não está andando tão bem como você gostaria, se você se sente, não tem mais tanta energia diante de determinadas circunstâncias que você não consegue mais avançar, procure ajuda, talvez de um amigo ou de um parente próximo, mas existem também as redes de apoio, as redes públicas de apoio, existem os serviços, escolas de psicologia, existem os equipamentos públicos, como os CAPs e outros equipamentos que podem também ser acionados quando, digamos assim, não se pode contar com essa rede de apoio. Aí vai depender de cada realidade, de cada pessoa. Buscar um profissional é sempre primordial. Com certeza. Olha, queria agradecer muito o Fábio Andrade, psicólogo, aqui, por esses esclarecimentos nesse mês em que a gente vive o Janeiro Branco, e eu acho que são meses importantes, tanto agora em janeiro, em maio, enfim, quando a gente pode elucidar e dar mais ênfase a essa questão da saúde mental. Eu que agradeço o espaço e costumo dizer sempre que a saúde mental ela tem que ser discutida de janeiro a janeiro. Saúde mental ela importa todos os meses do ano, então assim é importante que possam se ampliar cada vez mais, e não apenas as discussões, mas medidas mais eficazes, mais efetivas, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a uma saúde mental de qualidade. Fábio, deixa suas redes sociais aí para quem tiver mais alguma dúvida ou esclarecimento, ou realmente quiser ele encontrar profissionalmente. Meu Instagram, Fábio Andrade 85, pode procurar lá, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, esse é o nosso canal. Obrigado, Fábio, pela sua participação. Até a agradeço. próxima oportunidade. A nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição. Eu lembro a você que se você perdeu este ou outro programa nosso, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, aproveita, acessa, compartilha, ativa o sininho e a gente se encontra lá no virtual também. Você vai ter esse ou qualquer outro programa à sua disposição. Até logo, a gente volta na próxima edição. Tchau, tchau.